Vamos estudar posição relativa entre retas. Eu vou começar com o caso mais simples, que é o caso entre duas retas paralelas ou não. Nós vamos começar verificando esse caso. E se nós verificarmos que as retas não são paralelas, nós vamos partir para o segundo e terceiro casos, que são retas concorrentes e reversas. Bom, duas retas paralelas são aquelas que nunca se encontram, mas que têm vetores diretores paralelos. Então basta verificar se um vetor diretor de uma reta é múltiplo do outro, ou seja, se os vetores diretores são paralelos. Se você verificou que eles são, ótimo, você determinou que as retas são paralelas. Caso eles não sejam paralelos, nós vamos partir para o segundo caso, que são retas concorrentes. Retas concorrentes são retas que compartilham um ponto em comum. Esse ponto aqui, nós temos a reta C e a reta A compartilhando um ponto em comum. E para testar se elas são concorrentes ou não, nós vamos pegar um ponto da reta A, um ponto da reta C, só um instante, pegar o ponto da reta C. Nós vamos pegar também um vetor, EG ou GE, tanto faz, um vetor que é entre essas duas retas. E um vetor diretor da reta C, de uma das retas, e o vetor diretor de uma outra reta, que é esse aqui. E nós vamos analisar esses três vetores. Se eles forem linearmente dependentes, nós estamos nesse caso aqui. Perceba, esses três vetores são coplanares. Quando eles forem coplanares, nós estamos trabalhando com o caso de retas concorrentes. Mas existe um outro caso em que, se você pegar um ponto de uma reta ou um ponto de outra reta e analisar os três vetores, o vetor que liga esses pontos e os vetores diretores das retas, nós vamos obter que esses três vetores não são coplanares, que vai ser o caso de retas reversas. Então deixa eu apagar isso aqui. Já vou deixar esse vetor e esse ponto. Vamos trabalhar com retas reversas. Retas reversas são aquelas que nunca se encontram, mas que também não são paralelas. Então aqui nós temos o exemplo de uma reta reversa. E nós vamos utilizar o mesmo teste. Vamos pegar um ponto da minha reta, das duas retas, né? Vamos pegar também um vetor diretor da minha reta, de cada uma das retas. Deixa eu achar o vetor diretor. Aqui está. Nós temos dois vetores diretores. E também, claro, vamos fazer um vetor entre esses dois pontos. Aqui está o terceiro vetor, o vetor que liga os dois pontos. E agora nós vamos analisar se esses três vetores forem linearmente independentes, ou seja, não forem coplanares, que nós podemos ver aqui que eles não são coplanares. Então, nós estamos trabalhando com retas reversas. Como exercício, nós vamos estudar a posição relativa das retas R e S. Eu vou começar verificando se elas são paralelas. Lembrando da minha definição de paralelas, nós vamos verificar se elas são paralelas comparando os vetores diretores das duas retas. Então elas seriam paralelas se os vetores diretores fossem paralelos. Aqui e um outro vetor diretor aqui. Basta verificar então se um é múltiplo do outro. Facilmente nós vemos que não, porque se nós tivéssemos uma constante vezes o outro vetor, não existe uma constante que ao mesmo tempo vezes 0 dá 1 e que ao mesmo tempo vezes 1 dá 1. Então já vimos aqui que eles não são múltiplos, não são paralelos. Basta verificar se essas duas retas são concorrentes ou se elas são reversas. Então basicamente eu tenho a reta R aqui e temos a reta S. Eu não sei se ela é reversa, se ela passa sem nunca encostar na reta R, ou se ela encosta em um único ponto, se ela é concorrente. O que eu vou fazer é o teste que eu demonstrei agora há pouco, que eu vou pegar dois pontos de cada reta, criar um vetor que une esses dois pontos, né? Um vetor através desses dois pontos, e comparar esses três vetores. Vamos verificar se eles são linearmente dependentes ou independentes. Se eles forem linearmente dependentes, nós temos vetores coplanares. Então, eles estão todos no mesmo plano, então as retas são concorrentes. Se eles forem LI, linearmente independentes, são reversas as retas, porque nós não estamos com retas coplanares. Eu já expliquei isso agora há pouco.
Nós conhecemos um teste muito fácil para verificar se três vetores são linearmente dependentes ou independentes. Nós vamos criar uma matriz. Aqui eu já estou colocando a notação de determinante, porque nós vamos calcular a determinante da matriz que tem os três vetores, um em cada linha. Ok? Então vamos começar com o vetor R, que é o vetor diretor da reta R. Pode ser VR ou R. Vamos chamar de VR. E aqui vamos chamar esse vetor diretor de VS. VR é esse vetor aqui, já está na forma, na equação vetorial da reta, então nós já podemos identificar um dos vetores. Eu vou colocar o vetor aqui, 0, 1, 3. O segundo vetor pode ser o vetor VS, que é o vetor diretor da reta S. Também já está aqui, vamos colocar 1, 1, 1. E agora eu preciso calcular esse vetor, vamos chamar de vetor K. Então o vetor K vai ser esse ponto menos esse ponto. Pode ser qualquer ponto. Então eu posso pegar esse ponto aqui, nós temos um ponto por onde a reta S passa e temos um ponto por onde a reta R passa. Eu vou definir ponto K como sendo esse ponto menos esse. Poderia ser esse menos esse. Eu só preciso de dois pontos e fazer uma subtração entre eles. Então eu vou fazer 0, 1, 0, menos 1, 2, 3. A subtração vai dar 0 menos 1, que dá menos 1. 1 menos 2, que dá menos 1. 0 menos 3, que dá menos 3. Então vamos colocar aqui o terceiro vetor, menos 1, menos 1, menos 3. E eu vou calcular a determinante pela regra, pelo dispositivo prático, onde eu copio as duas primeiras colunas e faço aquele esquema de multiplicação numa forma de cruz. Vamos verificar essa determinante. 0 vezes 1 vezes menos 3 dá 0. 1 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 1. 3 vezes 1 vezes menos 3 dá menos 3. Agora vamos mudar o sentido. Fica menos 3 vezes 1 vezes menos 1, que dá menos 3. Então, menos menos 3 dá mais 3. 0. E menos menos 3. Então, mais 3. Menos 3 mais 3 dá 0. Menos 1 mais 3 igual a 2. Como a determinante, essa determinante aqui deu igual a 2, que é diferente de 0, então nós estamos trabalhando com o caso de L e I. São linearmente independentes. Se elas fossem linearmente dependentes, a determinante daria 0. Mas a determinante deu 2. Então elas são linearmente independentes. Logo, as retas são reversas. Elas não se encontram em nenhum ponto e não são paralelas.